Me Surpreenda, grande ABC, programa 185, Inácio, quase chegando a 200 programas do seu lado aqui. Cara, 200 programas, tem que ter festa, hein? Pois é, hein? Poxa vida, Bernardão, você lembra do primeiro programa? Lembro, Melchior Neto. Olha só, mas a gente fez aquele piloto, né, com o Rinaldo Comisso, o professor Rinaldo Comisso. Verdade. E agora 200, né? Como quase o 200. Tempo passa, meu querido? Pois é, quase 4 anos depois, estamos aqui, Inácio, com uma pessoa que a gente está desde o programa 1 tentando chamar, viu? Cara, a gente realmente admira essa pessoa, a gente tem muito carinho e a gente já foi abençoado pelas palavras dela. Isso com aí eu certeza. Acho que é o mais importante, né? É isso aí, gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comente bastante. Em nome de Scala Empreendimentos, em nome de Trastevere, Zoiware, Cervejaria Órbita e Deville Despachante, Inácio. Esse que é o maior podcast do Grande ABC. E hoje mais o que, Inácio? Cara, hoje é o podcast mais florido que nós temos aqui da região. Mais florido? É. Mais iluminado? Por aí, né? Flor com luz, fotossíntese, você pode ir dando os sinônimos aí, que depois eu faço um rap. Tá certo, Inácio. Como a gente sempre faz, gente, hoje, dia 10, que é quando o programa vai pro ar, dia 10, é o dia da pizza. Você tá brincando, cara? Dia da pizza. Ô, Bernardão, você sabe que tem uma piada, né? A gente que é mais gordinho, eu e o Maurício, representando aqui né, os gordinhos, o que a gente sempre fala? O cara sempre traz a pizza inteira. Aí ele fala assim, corta em 8 ou corta em 4? Eu falei assim, eu tô de regime, corta em 4. Corta em 4, né? Em Portugal fazem muito disso, sabia? Fazem muito isso, né? Português, né? Eu acho que eu tô andando muito com você. Também é dia do engenheiro de Minas. Opa! Dia da saúde ocular e dia mundial da lei. Olha a lei aí, né, dia cara? Mundial da lei. A lei tá precisando dar uma ajustada aí, né, nesse país, cara. É isso aí, Inácio. Inácio, sabe a diferença de conselho e avaliação? Já pediram para você um conselho ou uma avaliação? Sim. Já? Já. Porque o conselho, você tem que falar assim, Inácio, quando te pedir, eles falam assim, conselho eu dou de graça, uma avaliação eu cobro. Aí a pessoa fala assim, então eu quero um conselho. Eu falo, meu conselho é que você faça uma avaliação comigo. Isso aí é uma técnica ultra... Eu vou colocar nos media trainers agora essa aí, viu, Bernardo? Tá certo, Inácio. Fala então, a grande pessoa que está com a gente hoje, Inácio. Você pode criar a vida que sempre sonhou. Acredite! Beth Russo, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos. Eu só queria, Bernardão, uma salva de palmas, porque é energia, palmas. Palmas chama prosperidade e alegria. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Uma alegria imensa estar aqui. Alegria muito feliz, imagina. De verdade, poder contribuir, viu? Maravilhoso. Ô, Beth, a gente foi hoje escutando pessoas, né, que foram abençoadas e são abençoadas pelas suas palavras, pelo seu estilo de vida, porque tem muitas pessoas que elas são boas de oratório, né? Mas de estilo de vida não são, não acompanha, né? A fé e as obras, né? Que nem... Faça o que eu digo, mas não o que eu faço, né? E aí a gente recebeu muito carinho e desde já, né? Aqui a Flávia, nossa coordenadora de marketing aqui do Shopping ABC, ela falou assim, dê as boas-vindas para ela, que ela seja feliz aqui nesse espaço, nesse shopping. Ai, que e alegria. É isso que a gente está te desejando já de início. Muito então, obrigada. Todas essas honrarias Muito porque obrigada. Você é muito querida, né? Você já sabe disso, mas a gente só está reforçando isso. Muita gratidão, viu? Muito bom ouvir. Mesmo sabendo, a gente tem que comunicar, né? Porque quando a gente ouve, toca diferente no coração, né? Muito bom. Coisas boas têm que ser ditas sempre, né? É verdade. Inicialmente, né, todo mundo que vê alguém falando de prosperidade, de autoajuda, e algumas linhas, às vezes eles ficam assim, eu não gosto de autoajuda, eu não gosto de palavras boas, né? E a gente sempre está defendendo, fala assim, nossa, cara, não dá para entender o porquê você não gosta de uma palavra que vai erguer alguém, que vai dar um norte para a pessoa. Sim. Você se considera coach, espiritualista, alguém que mentora? O que você poderia falar do seu trabalho inicialmente? Então, eu não gosto muito de títulos. Eu acho que eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa que ajuda as pessoas a se reconectarem com o poder que tem de criar tudo que elas desejarem, porque nós podemos tudo, só que a gente se desconectou desse poder por uma série de vivências, aprendizados, padrão de comportamento herdado dos pais, familiares. O que a gente viveu, a gente foi criando um monte de crença que limitou
o poder da gente criar e viver os nossos sonhos. Então, muita gente me chama de mentora. Eu acho que eu sou mais uma professora, uma professora, que eu gosto desse título, foi minha primeira formação, foi magistério. Eu adorava lecionar para crianças. Então, é como se eu tivesse uma grande turma de crianças que estão lá abertas para aprender, porque muitas vezes a pessoa tem a resistência, mas a resistência é devido a crenças limitantes, né? É aquela desconfiança. Mas conforme elas vão assistindo, me ouvindo, vendo os vídeos, a resistência vai quebrando, porque eu falo com alma, com coração. É tanta verdade, a intenção genuína é ajudar. E isso, a energia não tem distância, a energia não mente. Você pode tentar enganar qualquer pessoa, mas a sua energia, ela chega antes e se comunica antes de você. Então, é isso que as pessoas sentem. O que eu falo toca no coração. E aí as vendas, né, vão dissipando, elas vão começando a fazer as práticas, Ho'oponopono mágico, vão começando a acreditar, vão começando a ter resultados. E aí vão começando a ficar muito felizes, gratas. E aí vai ficando aquela corrente do bem gigante, né, cada um espalhando mais, aí espalha para o filho, para o irmão, e assim vai ficando aquela corrente do bem. Olha, eu já anotei uma aqui que eu já vou levar para minha vida, hein, Bernardo? A energia chega antes de você. Com certeza. Isso é muito bacana. Você sente, né? e você sente, porque às vezes as pessoas se esforçam tanto, né, para ser alguém, para fazer, para ser querido, né? Mas a energia, ela às vezes ela não está refletindo o que ela está fazendo, né, com a energia dela, com os pensamentos, coração, não é? Porque às vezes ela não tem intenção verdadeira, né? Às vezes a pessoa está com terceiras intenções, e muitas vezes a desconfiança, né? Ela já vai com aquela resistência interna. Então tudo isso comunica, a gente sente isso, né? É muito difícil também, né, Beth, você tirar o pensamento ruim da cabeça com tanta coisa que vem acontecendo com a gente no dia a dia, né? Como é que a gente faz esse exercício para só pensar coisas boas? É difícil, né? Ho'oponopono mágico, que é a prática que vai limpando os sabotadores da mente, né? Que vai te realinhando com a sua essência divina. E eu recomendo para todos os meus seguidores, que eu chamo de deusinhos, porque eu falo que filho de Deus, deusinho é, né? Sim. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Nós temos todo o potencial de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Só que a gente esqueceu e se desconectou desse potencial. E a gente é muito bombardeado por notícia ruim. Então, a primeira coisa que eu recomendo nos meus cursos, nos vídeos, é não assista notícia ruim. Desliga a sua televisão, muda de canal. Assista comédias, assista coisas boas, assista programa de culinária. Ah, Beth, mas eu vou ficar alienado? Não, você quer ver a notícia? Você quer ver quanto está o dólar? Vai lá e vê a notícia na internet, pontualmente. Não deixa a sua mente ser bombardeada por jornais, que são, assim, jornais que gostam de propagar o que tem de ruim acontecendo, porque tem muita coisa boa acontecendo. Eu diria que tem mais coisas boas do que ruins, mas elas não chegam até nós. E a mente inconsciente, ela é um gravador ligado 100% do tempo, 24 horas por dia. Ela não dorme. A gente dorme, a mente inconsciente ela continua trabalhando. Ela é um maestro que está lá fazendo seu coração bater, o estômago funcionar, a digestão acontecer, o sangue circular. Ela orquestra a nossa vida. Então, até quando você vai dormir, se você dorme com a TV ligada, dependendo do que está passando, a mente consciente está gravando. Se estiver gravando filme policial, filme de terror, ela grava e vai reproduzir na sua vida. Você acorda com medo, você vai para um lugar, você se torna um imã daquilo que você assistiu, porque ela grava e reproduz na sua vida. Te conecta com situações semelhantes. Então, para você se libertar, é fazer as práticas de cura interior que eu compartilho. Ho'oponopono mágico é a ferramenta principal, né, que eu compartilho nas redes sociais e nos cursos também. Tem outras práticas, muitas outras. Nos cursos eu compartilho, mas assim, o grande sucesso é o Ho'oponopono mágico, que é uma prática fácil, e quando você cria o hábito de praticar, a sua vida se transforma de um jeito que é mágico. Não dá para falar outra palavra. É mágico o que acontece. Coisas inacreditáveis. É emocionante os milagres, os depoimentos que eu recebo todos os dias aos milhares. Você sabe que são muitos. Eu fui olhar, né, depoimentos de pessoas até para tentar achar algum depoimento ao contrário, e não achei. Não tem. Eu não tenho hater. Boa, incrível. Não tenho, é uma coisa impressionante. E eu acredito que eu não tenho hater por causa do sentimento que eu faço. Quando a intenção é verdadeira, é a questão da energia. Quando a energia é verdadeira, o mal não consegue atuar.
Porque até o hater, a pessoa que está lá que é hater, ela está de mal com a vida. E eu acredito que ele entra lá e ele até se modifica. Como muita gente. A pessoa entra lá, reclamava, falava, não acredito, charlatã. E essa mulher aí, imagina, tá ensinando tudo isso. Porque ela tá na casa dela, vivendo no conforto, na abundância. Queria ver se ela estivesse aqui, na comunidade, na pobreza, no sofrimento que eu tô, ralando. E a pessoa, ela vai se dando oportunidade, e ela vai ficando, e ela começa, desperta e começa a praticar. E a vida dela começa a mudar. Quantas pessoas eu ouço? A pessoa fala, Beth, eu era a pessoa que mais reclamava na minha vida. A pessoa da minha casa, eu era a que mais reclamava, negativa. Assistindo você fazendo as práticas, mudei. Hoje eu sou otimista, positiva, me tornei sua aluna, mudei minha vida financeira. Tem uma senhora, que ela é minha aluna no Imã do Dinheiro, no desafio Imã do Dinheiro. Ela tinha uma dívida, uma senhorinha, ela deve ter perto de 70 anos. E, assim, ela tinha uma dívida, para ela era muito, 30 mil reais com a agiota. Para ela era muito, era uma fortuna. Era o equivalente, a 300 mil reais para a maioria das pessoas. E ela não via como pagar. E ela começou a fazer o curso, fazer as práticas, fazer Ho'oponopono mágico para ela, fazer as práticas que eu ensino no curso. E a vida dela começou a mudar. E dentro da casa dela, eles tiravam barato da cara dela. Ah, você está fazendo isso aí de novo? Isso você está sendo enganada. O que você está fazendo com esse colar aí? Isso daí você está sendo enganada. Isso daí é uma pessoa charlatã. E só que a vida começou a mudar e eles começaram a ver. E ela acordava de manhã, abria os braços e gritava, vida, me surpreenda. E todo mundo rindo dela. Só que ela começou a ganhar dinheiro, os negócios dela, as vendas dela, o que ela fazia, atividade profissional, começou a decolar. Ela quitou a dívida com a agiota. Aí, o engraçado é que chegou num ponto, que teve um dia, que eles não viram, a família dela não viu ela fazendo o Ho'oponopono mágico, nem o Vida Me Surpreenda. E eles vieram falar, mãe, se parou de fazer um negócio, não para não, que isso daí está mudando a vida da gente. Olha. Então é interessante, porque no começo as pessoas riem e não acreditam, mas através da sua mudança, eu sempre falo, não queira influenciar ninguém a fazer. Não queira forçar ninguém, cada um está no seu processo e está tudo certo. Cada um tem o seu tempo. Mas quando você muda, você inspira pessoas pela sua mudança. Comigo aconteceu isso também. Eu queria ensinar todo mundo a fazer e ninguém tinha interesse. Quando eu comecei a decolar e quando teve um momento que o Brasil passou por uma situação muito difícil, que foi em 2016, 2017, teve uma grande crise econômica. Eu fazia parte de um grupo de negócios. E nesse grupo ninguém estava fazendo negócio, tinha muita empresa fechando, a área de confecção, muitas empresas fecharam e eu não parava de vender. O telefone da imobiliária não tocava, mas o meu celular não parava de vir indicação. Foi a época que eu mais fiz negócios milionários. Vendi apartamentos de milhões, fiz negócios milionários, ganhei muito dinheiro. Como? E eu não parava, meu olhar não estava para a crise, meu olhar estava em criar a vida que eu queria. Então, eu estava conectada, fazendo Ho'oponopono mágico para mim, para os meus clientes abençoados, para as minhas vendas realizadas e abençoadas. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E cada vez eu atraía mais pessoas compradoras de verdade e realizava negócios. E nesse grupo, eu despertei a curiosidade. É uma coisa, ninguém tinha interesse, mas a partir desse momento, todo mundo queria saber o que eu estava fazendo de diferente. Por que eu estava fora da crise, todo mundo mergulhado na crise, eu fora da crise, qual era o segredo? E eu comecei a compartilhar e as pessoas começaram a fazer. Então, assim, a gente inspira pelo exemplo, pela nossa mudança. Você sabe que uma das coisas que me fez sair do Twitter, do X hoje, foi isso. Porque ali parecia um ambiente de só... nocivo, né? Querendo bater agressivo. No outro, né? Não é verdade? Isso não é totalmente saudável. Eu não gosto e nunca consegui frequentar muito. Por causa da profissão, às vezes eu tinha que ter uma conta ali só para entender o que estava acontecendo, mas era um ambiente que deixava a gente triste, né? Porque a gente não podia expressar, às vezes, o que sente. Eu tenho uma dúvida quando você fala dessa questão da reclamação. Reclamar. Porque, assim, a gente sempre está... Às vezes a gente reclama de algo que para o outro que está vendo
seria tão fácil mudar, né? Falar assim, amigo, por que... eu tô tomando essa água. Eu não gosto dessa água, mas só tem essa água para eu beber. Eu vou beber. Mas que saco de água, que saco de... Assim, por que você não muda a água, o fornecedor da água? Às vezes é fácil pra gente que tá de fora. Sim. Como que você deve ver muito isso, né? Que pessoas que às vezes seria muito fácil ela modificar o pensamento, mas o E às padrão vezes a gente dela... se pega fazendo isso Não, também, eu me pego né? também, total. Não, mas eu também reclamo às vezes. A diferença é que eu percebo e eu mudo na hora, né? Tem gente que não percebe o quanto reclama, e quanto mais você reclama, a sua vibração de reclamação, como nós somos ímãs atraindo aquilo que vibramos, quando você está no estado de insatisfação, porque a reclamação, se você reclama é porque você está insatisfeito com a água, com a situação, com o trabalho, com a mulher, com o filho, né? Com a situação econômica, com o que você ganha, né, com as dificuldades da vida, quanto mais você reclama, mais você se afasta da solução. Então, praticando o Ho'oponopono mágico para você todos os dias, quando você faz as 108 repetições... Se quiser dar uma você demonstração, faz, pode ficar então você faça para você. Primeiro do dia você faz, Inácio, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. E você vai repetindo. Isso vai realizando curas tão profundas nas informações sabotadoras da sua mente consciente que fazem você ter essa insatisfação, esse olhar, porque a vida é percepção. O que te incomoda pode não me incomodar absolutamente nada. Tem gente que está dentro de um ônibus lotado, apertado, reclamando, xingando, que saco, que ódio, que eu estou nesse ônibus apertado, e tem gente agradecendo, poxa, que bom que eu estou aqui, olha quanta gente que está indo trabalhar, quanta gente que está com essa oportunidade, que está ganhando sua vida. Aqui tá um frio lá fora, tá quentinho aqui nesse calor humano, né? Olha, não preciso nem me segurar, as pessoas estão me segurando aqui, não dá nem para se mexer. Cada um tem uma percepção diferente. Essa percepção é de acordo com o que tem na mente de cada um. Então, quando você vai fazendo essas práticas de cura interior, você vai tirando da sua mente a informação isso que te sabota, que te faz ter um olhar nocivo com relação a tudo. Então, você vai passar a olhar para a água e falar, poxa, essa água ainda não é a água tão gostosa como eu queria tomar. Ainda não é. Mas eu estou chegando lá, mas é o que eu tenho hoje. Eu sou grato por essa água. A água abençoada que está matando a minha sede, que está me hidratando, trazendo saúde. Inclusive, a água é um elemento que a gente nunca deve amaldiçoar, viu? Porque a água, ela absorve frequências. Eu até compartilhei no último vídeo. Tem até uma pesquisa, um estudo feito com o japonês Masaru Emoto, com água. Ele submetia a água a músicas positivas, palavras positivas. Eu te amo, água. Palavras positivas, agradeço a você. Músicas de alta vibração. E a água formava cristais lindos. E quando ela era submetida a músicas pesadas, heavy metal, e palavras, assim, xingamentos, os cristais ficavam deformados. Era visível. Então, a água absorve frequências. Quando você vai tomar água, inclusive eu ensino isso para as pessoas se curarem, pessoas que estão em tratamento de câncer, de diversas doenças, e até para gente que não está. Eu faço isso todos os dias, quando eu vou beber água, primeira água da manhã, eu pego o copo com as duas mãos e eu abençoo a água. Eu falo, água, eu estou tomando saúde, eu estou tomando vida. Água, eu te abençoo. Você está trazendo prosperidade, trazendo vida, saúde para mim, me alinhando com tudo de melhor, né? Porque a água, ela tem memórias, e a água é um alimento essencial. Sem água a gente não vive. Então é importante abençoar a água, e quando você beber com intenção. Beber com a intenção de eu estou bebendo saúde, eu estou bebendo a cura, eu estou bebendo prosperidade. Hoje algo maravilhoso vai me acontecer, a água, você está me abençoando. Então beba sempre com intenção, sempre intencionando coisas boas quando você for beber, quando você for comer a mesma coisa. Porque tem gente que às vezes se envenena, se intoxica com a comida de tanto que reclama da comida. Sim, porque a comida tudo é energia, tudo tem consciência. Então se você reclama muito, aquelas palavras contaminam o alimento e você pode ter um mal-estar, não porque a comida estava, mas pela sua intenção, a intenção que você colocou no alimento no momento de ingerir. Coisa, né? Cara, mas isso, energia, isso, né? Aí é muito real, porque eu lembro que eu tinha uma situação de uma pessoa que ele ganhava 1/3 do que
os demais ganhavam. E a gente que comia num refeitório onde a gente reclamava muito da comida. Essa figura comia num outro lugar e ele gastava um pouco mais, mas ele voltava muito bem. E a gente começou a ver uma prosperidade na vida dessa figura, porque ele abençoava. Ele era grato. Grato, só que ele ia buscar comida em outro lugar, que ele não podia pagar. E isso foi tão mágico, um testemunho tão legal. E depois foi um tempo que ele falou assim, cara, isso eu aprendi com a minha família. Assim, por exemplo, eu não ia comer com vocês, porque vocês só reclamavam da comida, vocês só reclamavam do local. E isso me fazia muito mal. Aí eu falava assim, cara, é sério. E essa figura pagava caro lá do outro lado para comer. Paz. E ele não tinha nem... Ele não tinha grana para bancar aquilo. Mas ele fazia aquilo, mas ele sabia que isso ia voltar para ele dirigir. E olha só. Porque tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Jefferson Batista, essa aí é para você. Essa história, legal, um amigo que está hoje no stand-up, abençoado, que tranquilo. Bacana, olha. E ele você vê sempre, que ele criou, você vê como ele foi criando. Nisso. E às vezes ele não almoçava com a gente. E ele falava isso, falou assim, cara... Porque ele sentia a energia pesada. Eu não consigo almoçar com vocês. Aí a gente... Só que ele foi ensinando enjoado. O Jefferson me ensina isso. Ainda critica, né? A pessoa que está reclamando não percebe o que está fazendo e ainda critica. Não percebe. A maioria não percebe. Está mergulhado naquela piscina de reclamação e não percebe. Ô Beth, qual é a sua relação com a Grande ABC? Eu vi que você foi trabalhando diário do Grande ABC, foi corretora de imóveis. Conta essa história. Olha, o primeiro emprego que eu tive aqui foi como secretária do Dr. Fausto Polese, na redação do Diário do Grande ABC. Depois eu fui secretária do Alexandre Polese, que é filho dele que veio trabalhar, e foi uma experiência maravilhosa. E aí depois eu saí do jornal e voltei a trabalhar. E no jornal, como secretária dele, eu conheci um corretor de imóveis que fazia muitos negócios com ele, que tinha muito sucesso na época aqui, que era o Luiz da Albes. E aí eu peguei e, em um determinado momento que eu não estava perdida, sem saber o que fazer profissionalmente, eu lembrei desse corretor. Aí eu liguei para ele, ele falou, pode começar a trabalhar amanhã. E eu comecei a trabalhar com ele. E eu tive tanta sorte que no primeiro negócio que eu peguei, o primeiro cliente, eu já vendi. E a gente ganhava em dólar na época. Aí eu comecei a ter muito sucesso. E depois você não de lá. Você não fazia mágico ainda? Não, ainda não, mas eu fazia uma prática que já estava transformando a minha vida, que era de agradecer tudo. Que é essa conexão, tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Que foi a prática de agradecer tudo, porque eu era essa pessoa que reclamava, eu fui essa pessoa, tá? Que reclamava de tudo. Falar, né? Porque a gente pode mudar, né? Todos podemos. É escolha. Né? Isso é uma coisa que nós temos, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós temos. A gente colhe o que planta, mas a gente pode escolher o que planta. Eu posso escolher. A gente tem essa escolha. E no começo não parece maluquice, né? Porque você está agradecendo um negócio e fala, puta, que saco. Eu achava loucura. Né? Quando uma amiga disse para mim, Beth, você reclama demais, porque a gente foi parar no fundo do poço. É que essa história eu já contei milhões de vezes no YouTube. A gente foi parar no fundo do poço, todos nós perdemos o emprego. Eu estava trabalhando, porque eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. Mas assim, a gente não tinha dinheiro para nada. Minha mãe entrou numa depressão profunda. A minha abuela, né, a mãe da minha mãe, havia partido, deixou essa experiência humana. E estava muito difícil para todos nós. E a gente foi perdendo tudo. Meu pai reclamava demais. Ele foi no enterro do vizinho, bateu o carro, deu perda total, não tinha seguro. Sabe quando você vai perdendo tudo? Aquela nuvem negra em cima da gente? Então, a gente mergulhou na reclamação. Reclamava que não tinha dinheiro, reclamava que não tinha condições. E vinham pessoas ajudar a gente, fazer a cesta básica, tudo. Só que a gente não tinha essa consciência da gratidão, de perceber as coisas boas que ainda estavam acontecendo. Apesar dos pesares, a gente tinha coisas boas, a família estava unida, que eu fui percebendo depois. E quando essa amiga veio falar, olha, Beth, você é muito ingrata, você tem tantas coisas, você tem uma casa para morar, você não mora debaixo de uma ponte, você tem uma casa, você tem uma família, você não tem o que você gostaria de comer, mas você ainda tem alguma coisa para comer. E meu pai tinha uma dívida com a agiota. E o agiota todo dia ligava ameaçando meu pai de morte. A dívida era impagável para a gente naquela época. Impagável. Então a gente não via saída. Então eu falei para essa minha amiga, eu não tenho do que agradecer.
Você viu como a gente vive? Não existe. Tem um agiota querendo matar meu pai, a gente não tem dinheiro, não tem, a minha avó morreu, a minha mãe está com depressão, não tem o que agradecer. Aí ela falou, olha, eu vou fazer um desafio com você. Começa a agradecer. E aí, como eu não tinha outra saída, eu falei, não custa nada. Mas eu achei que ela era louca, tá? Comecei a fazer. Começo, sim, comecei a fazer, comecei a agradecer o travesseiro que eu tinha, comecei a agradecer o cobertor, comecei a agradecer que eu tinha um teto que me abrigava, comecei a agradecer porque tinha louça na pia, porque a gente tinha comido. Antes eu reclamava que não tinha, a máquina de lavar estava quebrada, eu comecei a agradecer porque pelo menos ela centrifugava. Eu reclamava que não tinha sabão em pó, comecei a agradecer que tinha sabão em pedra, comecei a agradecer que a gente tinha garfo, que a família, apesar de não ter dinheiro, meus pais não haviam se separado, a gente estava junto, unido, né? Então eu comecei a perceber, e agradecendo, foi mudando dentro de mim. Chegou um momento que eu estava numa fila no banco, aquelas filas quilométricas que a gente pegava antigamente, todo mundo reclamando, e eu estava agradecendo, porque graças a Deus eu estava lá porque eu podia pagar a conta, eu tinha dinheiro para pagar, porque quanto tempo a gente ficou sem ter dinheiro para pagar a conta? Então até gratidão pelas contas que eu ia pagar. Eu estou pagando porque eu consumi. Então eu comecei a ter percepção e agradecer coisas que eu não enxergava. A minha percepção mudou. Fora não tinha mudado nada, mas dentro de mim, fazendo a prática da gratidão, tinha mudado demais. Mudou tanto que eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para pedir. Porque no começo eu pedia para Deus matar o agiota também. Porque eu achava que só Deus matando o agiota para a gente se livrar daquela cobrança, daquele pesadelo, que era um pesadelo, não era um inferno que a gente vivia. E aí eu comecei a agradecer o agiota. Quando eu comecei a agradecer o agiota, eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa fenomenal dentro de mim. Porque eu falei, meu Deus, por que eu quero que esse homem morra? Esse homem emprestou dinheiro para a gente no momento que a gente tinha que comer. Ele ajudou a gente. Não é justo que a gente devolva. Ele abençoou a nossa vida. Então, dentro de mim, eu já me sentia rica, abundante. E esse é o grande segredo. Tudo que você quer manifestar fora, primeiro tem que acontecer dentro. Então, dentro de mim, eu me sentia rica, abundante, próspera. Eu não precisava de mais nada. Eu me sentia abundante de tudo. Gratidão, Deus. Eu me sentia muito grata, Deus. Gratidão por tudo. Eu comecei a enxergar coisas incríveis. E aí meu pai ganhou na loteria, você acredita? Tá brincando. Acredito. Meu pai, ele apostou. Eu criticava meu pai legal. também. Eu criticava meu pai porque ele vivia apostando, porque meu avô era viciado em apostar em cavalos. E o meu pai, ele tinha herdado esse vício, só que ele apostava na loteria. Eu falava, além de estar devendo, até uma seguidora falou assim, ai, Beth, mas como que seu pai apostava se vocês não tinham dinheiro nem para comer? Eu falei, pegando emprestado com a agiota. Ele pegava emprestado até para apostar. E foi a única vez que ele ganhou, mas ele ganhou o equivalente na época a 300 mil reais. Não foram milhões, mas quitamos a dívida com a agiota, acertamos a nossa vida, ele comprou um carro. E a partir daí, como a gente mudou dentro, todo mundo foi conseguindo. Ele conseguiu um emprego fantástico, maravilhoso também. As coisas foram mudando para todos nós. Então, as coisas foram acontecendo a partir do quê? Da mudança interna. Tudo acontece de dentro da gente. É aquela história de ver o copo meio cheio e não Isso. meio vazio, né? Ver sempre a parte otimista do que está acontecendo. Isso. Você sabe que quando eu sofri um assalto, que levaram meu carro, levaram meu celular, aliança, e eu tenho um amigo que é espírita, amigo irmão, assim, e eu falei para ele, não sei o que, quero que esses caras morram, não sei o que tal, né? Que pegue meu carro e bata, sabe assim? Eu pensei isso. Aí ele falou assim, cara, você tem que agradecer de você estar vivo. Com certeza. Deles ter levado só a sua parte material e ter te deixado. Só, isso aí não é nada. Aí eu achava um absurdo. Como assim eu tenho que agradecer o ladrão? Ele falou, Parece, é difícil. É difícil. Mas é o caminho. Porque uma coisa que eu tenho comigo, eu reforço essa crença todos os dias, tudo acontece para o meu bem. Se isso aconteceu, é para o seu bem. Você não enxerga por quê, mas é para o seu bem. Muitas vezes, algumas coisas vão no lugar de outras mais valiosas. Então, tudo que vai de material, eu não tenho apego, não. Eu agradeço o que está indo, porque algo muito melhor vai vir para mim. Muito melhor, porque a vida é preciosa demais. E se fosse a sua vida? Sim. Você está aqui, você está vivo, você pode construir muito mais. E tirar lições disso, né? E ter um outro olhar. Eu abençoo tudo. Tudo. O ladrão, todos, tudo. Mas é difícil pensar isso, viu, Inácio? Não, Mas é Nossa, treino. difícil, É treino. Mas é legal treino. tudo que você está falando para a gente ir aprendendo mesmo.
Uma curiosidade que eu vejo quando eu fico de frente a alguém com essa consciência, né? Da onde você bebeu toda essa sabedoria? Do católico, das religiões, da filosofia, da vida? Como que você foi montando isso? Vivência e estudo. Porque assim, eu nem acabei de te responder do ABC, né? Eu comecei aqui no Vina Alves, depois eu trabalhei na Casa Bela, depois trabalhei com o Donizete, depois eu tive a Bolsa de Imóveis do ABC, depois eu trabalhei com o Colíquio. Então, eu trabalhei quase mais de 20 anos aqui como corretora. Então, eu tenho uma história larga, um carinho muito grande por essa cidade, que eu morei também muito tempo. E a vivência, inclusive como corretora de imóveis, eu vivia numa gangorra, era muito desafiador. Porque eu encontrava clientes que não queriam vender e ficavam fazendo a gente de idiota. Eu lembro de uma mulher que eu mostrei o apartamento dela umas 5 vezes para o mesmo cliente. E o cliente era um casal que eu tinha um carinho, eu queria vender para eles, né? Porque a gente queria um carinho, um vínculo afetivo. Só que essa mulher, ela aprontava com todos os corretores. Ela não queria vender, ela só usava os corretores, mas eu não sabia disso. E aí, quando eles fizeram a proposta, à vista, eu fui lá, ela falou, está fechado o negócio. Eu fui lá pegar a escritura, a documentação para levar para o cartório. Ela falou, olha, eu não vou dar não, mudei de ideia, porque eu sonhei com camarão essa noite. Sonhar com camarão é mau presságio. Então, não vou vender. E aí, ela fez isso e ela não voltou atrás. E eu falei, meu Deus do céu, tinha situações como essa que eu atraía na minha vida, que eu falava, meu Deus, eu vou rasgar meu crédito, eu não quero mais ser corretora. E muitos perrengues que eu atraía. E eu queria me livrar disso, porque eu falei, meu Deus, por quê? Tudo bem, a mulher, ela não quer vender, mas eu comecei a pensar, por que eu atraí essa mulher? Eu não podia ter atraído uma pessoa que queria vender, uma pessoa para eu fechar um negócio? Aí eu ligava para um outro cliente, liguei na hora que ele estava brigando com a mulher e ele começou a falar um monte para mim, que eu era uma infeliz, que corretor de imóveis era tudo pilantra, picareta, que ele não fazia negócio com o corretor. E eu trabalhando num domingo à tarde, todo mundo descansando e eu trabalhando, porque eu trabalhava de segunda a segunda, de sábado, domingo, feriado. E eu fui para casa e eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não quero mais ser corretora. Mas naquela noite, depois de chorar muito, veio uma luz assim, eu refleti. Que realmente existem pessoas de todo tipo nesse mundo, mas por que eu estou sendo um imã de pessoas que não querem, que são pessoas estranhas? Eu quero atrair pessoas bacanas. E aí eu comecei a buscar, e nesse caminho de busca, nesse caminho de melhorar a minha vida, é que eu fui encontrei o Ho'oponopono, que aí depois se transformou no Ho'oponopono mágico. Fui lendo, estudando espiritualidade. Minha família originalmente é católica. Depois quando a gente mergulhou no fundo do poço, a gente chamava todos os padres para benzer nossa casa e parece que tudo afundava mais ainda. Aí tinha uma amiga que era messiânica e ela levou minha mãe, que minha mãe estava depressiva, levou para a messiânica, que hoje é messiânica, mas são Jorei Centers, que são locais onde eles ministram, canalizam a luz, né, através da imposição das mãos, a luz divina pela imposição das mãos. E através dessa prática, minha mãe melhorou, ela saiu da depressão. Então, a minha família foi para esse caminho, foi praticante, né, na messiânica, dedicou na messiânica. Eu aprendi muito sobre espiritualidade, sobre o quanto nós somos criadores da nossa realidade, o poder da gratidão, que foi aí que eu aprendi a agradecer, foi na messiânica. A amiga que me ensinou sobre gratidão, ela era messiânica. Bacana. As religiões orientais, as japonesas, as Seishunoi, elas têm muito forte, muito enraizada a gratidão. Então, eu sou muito grata. Então, foi um caminhar, sabe? Através de vivência e prática. Porque é isso, não adianta você ouvir e você não praticar. Eu fui ouvindo e fui praticando. E quando você vai praticando, você vai mudando. Eu percebi que você não gosta de rótulos no começo. Mas, às vezes, a gente tem a curiosidade. Fala assim, poxa, como uma filosofia tão forte, né? Tão enraizada. Muitos livros, né? Porque eu sou muito estudiosa, eu sou muito autodidata. Então, eu gosto de ler muito. Estudei bastante, estudo, não paro de estudar, porque tem sempre coisas novas surgindo, né? E sempre conteúdos que agregam, né? Livros incríveis. A paciência é uma virtude, né? Sempre que a gente quer algo, a gente tem que lidar com essa tal paciência. Você tem
alguma luz para nos dar, para nós impacientes? Às vezes, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. Isso, às vezes então a isso aí é gente... ansiedade, apego. Quando você, que eu sempre falo para os deusinhos, né? Você querer é uma coisa muito boa. Mas quando você quer, sentindo que não tem, porque quando você tem essa impaciência, é porque você não tem aquilo. Então você sente que aquilo está distante, é uma ansiedade, é um apego, eu quero para já, eu quero para ontem. Isso afasta de você. Isso é o caminho contrário. Para você atrair aquilo para a sua vida, você tem que sentir que você já tem hoje. Então, eu tenho um exercício que é muito bacana, que chama técnica 33 vezes 3, que você pega um papel e você escreve o que é que você quer. Tá, o que você quer muito hoje? Eu quero eu quero 100 mil reais na minha conta. Vou dar um exemplo aí, 100 mil reais na minha conta, que dinheiro sempre é bem-vindo, né? Até para quem tem. Então, você escreve, hoje eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho 100 mil reais na minha conta. Você já tem. O querer é um querer de eu já tenho, é um querer que você deixou o desejo de lado. A falta, não existe mais a falta. Você traz um sentimento, uma sensação de eu já tenho agora. Então, aquele vazio, aquele apego, aquele desespero, aquela ansiedade vai desaparecendo. Então, você escreve, hoje eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho 100 mil reais na minha conta. Hoje eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho 100 mil reais na minha conta. Você escreve 33 vezes hoje, aí você repete amanhã e depois de amanhã, antes de dormir. Por quê? Porque antes de dormir, a mente consciente, que é a mente que sabota, que está vendo que você não tem, que você está num perrengue, que você não tem nem um real, como é que você vai ter 100 mil na conta? Como é que isso vai acontecer? Essa mente, ela sabota e não deixa ir para o inconsciente, porque é o inconsciente que cria. A mente inconsciente é 95% de você. Se na sua mente inconsciente, o 95% de informação que está lá é sabotadora e está dificultando a sua vida, está falando para você que é de crença limitante, que o dinheiro é difícil, que quem nasce pobre morre pobre, que dinheiro não dá em árvore, todas essas coisas que a gente ouviu muito dos nossos pais. Então, a mente consciente, ela não deixa essa informação, quando você faz antes de dormir, a técnica 33 vezes 3, vai direto para o inconsciente, que é onde estão as informações que não estão deixando isso acontecer. E vai gravando isso nela. A hora que a mente inconsciente acredita, ela faz acontecer na sua vida como mágica. É igual a lâmpada de Aladim. Ela faz acontecer, é como mágica. Do nada vai aparecer uma oportunidade, ou você faz uma aposta, ou você vai no shopping, está tendo sorteio de um carro. Acontece muito com os deusinhos. Muito. Vem aqui, participa do sorteio, faça uma compra, deixa eu colocar o cupom, ganha o carro. 130 mil reais, veio de alguma forma, veio 100 mil reais, vai acontecer. E eu falo, não pensa como, porque a mente sabotadora, ela vai começar a questionar, mas como? Mas não dá, né? Não pensa como, só sente que já deu certo, sente que você já tem, mantém esse sentimento de você. E aí, quando vier bater a dúvida, você faz Ho'oponopono mágico, você mentaliza algumas vezes, dúvida, percebe a dúvida, faz dúvida, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo, dúvida abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo, porque fazendo essas repetições, algumas vezes, não precisa ser a 108, porque é impossível, mas na hora que vem a sensação, você faz e a dúvida vai amenizando, ela vai desaparecendo, e você vai ficando cada vez mais confiante daquilo que você tem os 100 mil reais na conta. Até que chega um momento que acontece, manifesta. Isso é para tudo. Você manifesta viagem, você manifesta emprego, você manifesta promoção, você manifesta... Sinto muito. Sinto muito é referente a você se autorresponsabilizar por aquilo que está acontecendo. Tá. As frases do Ho'oponopono mágico é assim, o Ho'oponopono, ele tem 4 frases, que é sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Ho'oponopono mágico, que é um método que eu desenvolvi, que, aliás, eu não desenvolvi para compartilhar nas redes sociais, é uma coisa que eu já praticava, que foi um caminho que eu trilhei para funcionar para mim. Então, quando tem o abençoado, por quê? Porque eu li um livro que fez uma diferença gigante na minha vida, que era Os Segredos de um Modo Antigo de Rezar, do Greg Braden, que também escreveu A Matriz Divina, que é um best-seller, é fantástico, que explica que existe uma consciência criadora, uma energia poderosa, que eu chamo de Deus, eu acredito que é Deus, e que está
no comando de tudo, conectando tudo. Estamos todos conectados a Ele. Essa consciência conecta tudo, desde o ser humano, seres, floresta, mar, os seres animais. Está tudo conectado. Tudo que existe no universo vem da mesma fonte criadora e está tudo conectado a Ele. E nesse livro ele fala sobre os segredos do modo antigo de rezar, que é você sentir, é você abençoar tudo, porque quando você abençoa, você sai da reclamação. Você não consegue reclamar e abençoar. Então, se você sofre um roubo e você abençoa esse incidente, você abençoa a pessoa que fez isso, com uma consciência de que, tá, a pessoa fez isso, como será a vida dessa pessoa, hein? Por que será que ele fez isso? Será que ele está passando por uma dificuldade? Será que o pai dele está internado? Ele precisa desse dinheiro para pagar o hospital porque ele não tem um convênio? Será que disso ele fez isso para salvar a vida do pai? Porque tem um propósito. Não cabe a mim julgar o porquê. Mas aí você vai fazendo, você abençoa. A hora que você abençoa, você muda o seu estado interior instantaneamente. Você sai da reclamação e você se sente abençoado pleno, você se sente completo. Você sente que aquilo é uma coisa boa. Você muda a sua vibração. A hora que você muda a sua vibração, como o imã que você passa a atrair coisas boas. Então, a autorresponsabilidade, né, eu coloquei o abençoar no Ho'oponopono por causa disso, por causa desse livro. E também, quando eu chegava para trabalhar na imobiliária que eu trabalhava, tinha um zelador que ele falava bom dia, abençoada. E nesses dias eu percebia que por pior que eu tivesse, por mais situações difíceis que eu tivesse enfrentado, quando eu chegava lá e ouvia isso, bom dia, abençoada, mudava, era como se eu estivesse tomando um banho de bálsamo, mudava o meu estado interior automaticamente. Então eu comecei a fazer essa prática colocando Beth abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. O abençoar vem disso. E o sinto muito é da gente assumir a responsabilidade por tudo que nos acontece. Porque assim, como nós somos ímãs atraindo tudo que está acontecendo na nossa vida, eu posso não aceitar conscientemente, eu não entendo por que eu atraí aquela situação, que eu atraí uma perda financeira, por que eu fui fazer um investimento errado e perdi tudo. Eu posso não entender, mas está tudo no inconsciente. Então, consciente ou inconscientemente, eu criei aquela perda. Consciente ou inconscientemente, eu atraí aquele assalto. Consciente ou inconscientemente, eu poderia estar no outro local, poderia ser passar invisível pelo assaltante, mas não foi assim. Eu criei isso. Eu não sou consciente, mas a informação, que é 95% que cria a minha realidade, que está no inconsciente, criou isso. Então, quando eu digo eu sinto muito, eu estou assumindo a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Eu estou dizendo eu sinto muito, porque eu consciente ou inconscientemente eu criei. E eu quero limpar isso. Então eu estou olhando para essas informações, eu não sei o que é, mas está lá dentro. Eu tenho consciência de que eu sou responsável. E eu vou limpando, eu vou me libertando disso. Então eu abençoo, eu digo eu sinto muito. Por favor, me perdoa por eu ter armazenado todas essas informações. Eu não tinha consciência, mas agora eu tenho, eu quero me libertar delas. Então, eu peço perdão por eu ter armazenado, por ter criado inconscientemente essa situação. Eu agradeço por isso estar acontecendo na minha vida, por eu estar tendo essa possibilidade de mudar isso, de limpar e criar uma vida diferente. Eu agradeço na certeza de que tudo já está solucionado. E eu digo eu te amo, porque o amor é o sentimento mais poderoso que existe no universo, porque o amor vem da fonte criadora. O amor vem de Deus, né? A gente está aqui nessa experiência humana para se libertar do medo e tudo que deriva do medo e se realinhar ao amor e tudo que deriva do amor. O que vem do amor? É a paz, a segurança, a certeza de que tudo já deu certo. Então, a técnica 33 vezes 3 também te ajuda a ficar nessa certeza. Você fica alinhado no estado, eu tenho tanta certeza que eu já tenho, que eu não desejo mais, eu já tenho. E quando você tem esse sentimento interno de eu já tenho, não chegou ainda, o universo está criando o tijolinho. É igual você ir na concessionária, você encomendou o carro. Você já encomendou, você já pagou o sinal. O carro não chegou na sua casa, ele não está na sua garagem. Mas você encomendou, você tem certeza de que ele vai chegar. Quando você faz 33 vezes 3 é a mesma coisa. Você sente que aquilo, 100 mil reais, já chegou. 100 mil reais, ou a viagem, ou uma cura, ou uma reconciliação com alguém que você ama, já aconteceu.
Então você está no estado de plenitude, de gratidão. Você está tranquilo e é isso que cria. Você não está mais querendo no desespero. Sabe, Inácio, o que nós já temos? O quê? Porque nós somos o maior podcast do Grande ABC. O quê? Porque temos patrocinadores muito ricos, Inácio. Muito bem, cara. É hora do jabá? É bom. Não tem que pensar assim? Tem que pensar assim. Vamos pro jabá, que depois eu tenho 2 perguntas para trazer a luz aí. Rapidinho, enquanto a Beth toma uma água aí, que é a Isso. vida, É. né? Vamos falar aí da Scala Incorporadora, que estamos aqui no apartamento da Scala, né, Inácio? Olha só Nos que proporcionou isso apartamento aqui. confortável. Tá confortável aí, Mal? O Mal tá assistindo o jogo, né? Quanto que tá? O Fluminense ganhou, Mal? Perdeu? Oh, meu Deus do céu. É isso aí. Se você quer ter esse luxo, igual nós estamos aqui, tem aqui o lançamento da Scala na Rua das Figueiras, no bairro Campestre, lançamento Edifício Douro, entrega agora no final do ano, Inácio. 134 metros, 3 suítes. Lazer de clube, gente. Tem que ir lá ver, meu. É isso aí. E a Scala que está nos proporcionando estar aqui dentro do Shopping ABC. Até quando agora, Inácio? Ah, que novidade! Que rufem os tambores, porque a partir de agora a notícia é boa. Estaremos aqui até novembro. Então, É isso aí. início de novembro, a gente ainda está aqui no Shopping ABC renovando todo esse trabalho. A gente quer agradecer a Scala por estar renovando o nosso patrocínio aqui e também ao Shopping ABC, a toda a equipe do Shopping ABC, no nome da Flávia aqui, que deu esse voto de confiança pra gente. A né, partir de Bernardão? hoje nem peço mais nada, Inácio, só agradeço. É isso aí. Agradecendo também a Trastevere Cidadania Italiana, Inácio. Grande Trastevere, mais de 5 mil cidadanias. Você que é descendente de italiano até o 3º grau, até o seu bisavô, você pode ter aqui o seu passaporte italiano, Inácio. Cara, a Trastevere é a empresa mais legal, ética que a gente conhece no mercado para estar fazendo cidadania. Eu já estou quase com a minha em mãos, então vale a pena legal. entender aí, hein? E a Trastevere deixou aqui um kit para nossa convidada, Ai, tem que um chocolatinho, delícia. tem aqui também um Que bacana. Informações passaporte para gerais. você, Ah, que delícia. informações aí de como você tira a sua cidadania italiana. legal, muito bacana. A Beth é descendente de espanhol, né? De espanhóis, isso. Então, a Trastevere também tem a cidadania Mas meu tanto pai, portuguesa quanto espanhola. meu pai é descendente italiano. É. É. Trastevere, Inácio, que mais? Muito legal. Shopping ABC é o único shopping que tem um podcast aí dentro, né? Então Pois tem é. que agradecer ao Shopping ABC, ao ABC Talk Sempre Podcast, agradecerei. por essa união de sucesso, onde aqui você pode curtir de boa gastronomia, bons passeios, moda, leitura, porque a gente está em frente à Livraria Leitura e muito mais. E com certeza os amigos passam aqui para tomar aquele cafezinho, bater papo, e você é o nosso convidado especial para estar aqui, ó, no piso 2, para conferir o que nós estamos fazendo aqui ao vivo e a cores nos nossos dias de gravação. E olha aí como vai ficar a fachada do Shopping ABC aí pra Nossa, você, ó. tá a nova bonito, fachada hein? do Shopping ABC. É. Sensacional, é. Maravilhoso. Logo a gente vai ver isso daí. Zoiware também, Inácio. Muito bem, pensou aí em trabalhar a questão da autoestima dos seus colaboradores, da sua equipe, vai fazer evento, camisetas, moletom, Legal. olha que bacana. O ABC Talk Podcast, sabendo disso, olha lá, tem camiseta das 7 cidades, tem também moletom das 7 cidades e camisetas a partir de R$ 58,90. Agradeça e receba a sua. É isso aí. E tem camiseta para nossa convidada, Inácio? Nossa, que bacana. Hoje é tipo amigo secreto, sabe? E o meu amigo secreto é uma pessoa muito iluminada. Ai, que delícia. Obrigada. Que delícia, gente. E aí, você Muito gosta do bacana. Grande ABC? Adoro. Olha aí, ó, tem uma Adoro. camisetinha do Grande ABC. Como não gostar? Nossa, vivi nossa tantos terra. anos da minha vida aqui. Eu amo o Grande ABC. Amo, eu amo. Olha Olha, só, o mapinha do gente, Grande que ABC. lindo! Vida me surpreenda, olha. isso aí. Coisa linda, adorei. Obrigado, Adorei. Zoe. Muito bacana, muito obrigada.
Amei. Vamos falar também da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal que fica aqui na Grande ABC, Inácio. Onde fica? Em Ribeirão Pires, e são 7 sabores de cerveja, Inácio. E cada sabor, Inácio, é o quê? Cada sabor é um planeta. Eu tô brincando com ele, porque até o meu filho já fala o texto da Órbita, que é um patrocinador nosso antigo, já sólido aqui no nosso trabalho. Então, assim, a gente tem muita honra de ter também a nossa cerveja, porque de tanto a gente bebericar ali, nós temos agora a nossa Talk Beer, que é a cerveja do nosso Shopping ABC e também aqui do ABC Talk. A Talk é uma cerveja Red Ale, que é aquela cerveja que não é nem tão ácida e nem tão leve assim como a ABC Talk. Muito bem. Certo? Você vai oferecer também pra Vou oferecer. Nossa! Eu acho que a Beth não Uau! bebe cerveja, né? Mas fica O na sua Gilmar casa adora. lá. É uma cerveja. Mas eu até bebo de vez Ah, em é? quando, sim. Gosto. Então leva a Vou nossa experimentar essa Talk pra daqui. experimentar, cerveja avermelhada, bem... Ai, que delícia. Propícia. Vou experimentar com certeza. Obrigado, Obrigada, viu? Cervejaria Órbita. E que mais, Inácio? Delícia. Deville Despachantes, não tem presente da Deville, porque ela falou assim, você quer que eu mande o quê? Uma multa? Eu, não, obrigada. Não, tá, sai pra lá. Brincadeiras à parte, um abraço para as duas Jaques, Bernardão. Pô, Jaques, Inácio. Que são as duas sócias jaquerinas, né? Licenciamento, PVA, multas, transferência, CNH, deu pau no IPVA, meu amigo. Você precisa fazer aí, essa mentalização e também agir. Como você vai agir? Você vai dar Com na certeza. Deville e pode até parcelar em 24 vezes. Sai dessa depressão aí, paga esse documento, se livra. Tem multa, é o mesmo esquema. Delivery Despachante. Porque sem ação não tem transformação. Olha hein? aí, Olha tá aí, vendo ó. só? Tem que mentalizar, mas tem que agir Tem que também. agir. Tem que agir. Tá certo. E quem agiu aqui no nosso espaço são os nossos apoiadores, começando aqui com a Elisete Fernandes Design Interiores, que fez toda a ambientação aqui pra gente, né? Tá Projeto lindo. IP, todo projeto da Elisete tem o nome de uma planta, Inácio. Por que chama IP aqui? Cara, renascimento, surpresa, né? Tem, eu até mandei para ela esses dias, eu acho que ela já conhecia, mas o IP, em cada época, ele dá uma cor, né? Tem a época do amarelo, do vermelho, e às vezes ele surpreende. Às vezes você vai achar que só tá de um jeito e ele te deixa a cidade muito bonita, assim como o shopping. O ABC Talk Podcast que renasce dentro de um shopping. É Que isso aí. incrível, olha. E a Elisete tentou ambientar mais ou menos do jeito que é o nosso estúdio original, né, Ficou Inácio? bom, hein, cara? Ficou bom. E a Elisete deixou aqui pra você uma Ai, que orquídea lindo. pra você, de presente Nossa, que riqueza, da meu Elisete pra Deus. você. Olha, que coisa linda, gente do céu. aí Maravilhoso. Uma dedicatória aí Nossa, dentro, né? Um cartãozinho. gente, que lindo, obrigada. Nossa, eu tô saindo cheia de presentes, hein? Aqui é assim, viu? Muito obrigada, amei. Você passeou tudo. bastante para chegar até aqui, a gente sabe. O porta-malas é grande, dá pra levar tudo, né? Cabe tudinho, o porta-malas é grande. Eu vou ler com carinho depois. Nossa, Legal. muito obrigada, amei. Tudo Obrigado, lindo Elisete. demais. Vamos falar também da RS Design, que emprestou os móveis que estão aqui com a gente, né? Que a gente não vai devolver, já fica bem claro, né, Bernardo? Ah, não sei, aí vamos brigar, né? Não, obrigado não. Brincadeira, RS. É um prazer ter vocês aqui até o final de novembro, né? Obrigado, RS Design. Que mais, Nácio? Paulo Trentin pensou em fotografia, você vai falar assim, poxa, eu tenho um produto, como que eu vou desenvolver esse produto? Eu preciso de drone, tem drone. Preciso fazer uma direção para uma publicidade usando fotografia e vídeo. É Paulo Trentin, é a marca. É isso aí. Balderi também, pasta e arte. Quem não foi na Balderi comer uma massa, Inácio, não meu sabe amigo, que tá perdendo, né? perdeu, viu? Perdeu a Itália aqui em Santo André, meu amigo. É a melhor pasta que eu já comi, sem ser brincadeira, porque a gente já era freguês deles, ó. Freguês, não é cliente não, é freguês. E também a Bananeira Garden, que cedeu aqui os IPs amarelos que estão aqui, né? Atrás, tanto do nosso querido Inácio, quanto da nossa convidada ali. Lindos IPs, viu? ilustrando Abençoados. o projeto IP. Obrigado, então, todos os patrocinadores e apoiadores. Muito obrigado. Não vou pedir mais, não. Só vou agradecer. Muito bem. Roberto, tem duas coisas que você até deu um spoiler aí pra gente, que são duas perguntas. Às vezes tem algumas pessoas que ela fala assim, eu quero ter um avião. E aí elas mentalizam, vão ter o avião. Compra até o avião. Só que depois não consegue manter o avião. Como que a gente busca esse meio termo de mentalizar e buscar e a sabedoria depois
para manter isso? É você trabalhando em você sempre, porque assim, o que essas pessoas fazem? Ela mentaliza, ela conquista e ela para, né? É igual a pessoa que reza. Ah, eu vou lá rezar para Deus e aí a hora que eu conseguir, acabou. A conexão tem que ser constante, a cura, a conexão com você, com o seu poder interior, o trabalho mental é todos os dias. O Ho'oponopono mágico é uma prática diária para toda a vida. Assim como a gente bebe água todos os dias, é você praticar essa cura interior, essa reprogramação mental, para você ir cada vez mais galgando degraus, né? E chegar na vida que você quer viver. Porque a gente é parte do universo, nós somos um, né? Somos todos um. E o universo não para de expandir. E a gente não é para parar de crescer. E o ser humano, ele quer ficar na zona de conforto, quer se acomodar. Então o ser humano, ele tem muitas distrações, né? Então eu começo a fazer as práticas, aí eu vou, e muitas vezes também, eu estou de olho numa pessoa, vamos supor, eu estou de olho em você, Inácio, porque você comprou uma casa bacana, e aí bate aquele sentimento assim, se o Inácio comprou, eu também quero ter. Só que, na verdade, dentro de mim, eu não quero uma casa, eu quero outra coisa. E muita gente faz isso, vai na onda do outro. Quando os sonhos conquistados não são da alma, de verdade, eles também não ficam ou não se manifestam. É importante a gente se autoconhecer para saber o que eu quero de verdade, porque o que é bom para mim não é para você. Eu moro numa casa na praia, de repente você detesta a praia, você gosta do campo, você jamais compra, eu tenho um carro, mas de repente você gosta de bicicleta, de repente você nem quer bicicleta, você quer dinheiro para botar a mochila nas costas e viajar o mundo, conhecer todas as culturas, as pessoas são diferentes, mas para você saber o que você quer, você tem que se conhecer, e fazendo as práticas de autocura, essas práticas de autoconsciência, de reprogramação mental, que é o que eu compartilho, você vai se conhecendo, sabendo de verdade quem você é, o que você quer, o que tem valor para você, e você vai sendo guiado e você vai atrás dos seus sonhos. Você vai focar na vida que você quer ver, naquilo que é importante para você, que pode ser muito diferente do que é importante para o seu pai, para sua mãe. E, a princípio, é isso. Você, muitas vezes, não mantém aquilo que você quer porque você se desconectou, você conquistou igual quem ganha na loteria. Eu tenho até uma live que eu fiz contando a história de um homem que ganhou 30 milhões de reais na loteria. E ele perdeu tudo em 5 anos. Ele perdeu por quê? Porque ele pegou esse dinheiro, ele quis esfregar o dinheiro na cara de um segurança de um hotel, 5 estrelas, que ele passava na porta, que ele ia jogar a bola num campinho, o segurança implicava com ele. Quando ele ganhou, ele falou, vou morar aqui na suíte presidencial para esfregar na cara, ele quis ostentar. A mãe dele, ele morava numa casa muito pobrinha, que não tinha nem reboco, não tem até hoje. Em 5 anos ele perdeu tudo. Em 5 anos ele não lembrou uma vez da mãe dele, ele não tirou a mãe do barraco, da casa pobre. Ele pegou o carro que ele comprou, ele comprava o carro quebrava, ele pegava, descartava, comprava outro carro. Comprava a moto quebrava, ele mandava arrumar. Comprava outra. A camiseta sujava? Não vou lavar não, compra outra. Ele torrou com mulheres, esbanjando, ele torrou 30 milhões. Parece impossível, não é? Mas em 5 anos ele torrou tudo. Pagando altos almoços, festas, com mulheres e a mãe esquecida, que é uma das coisas, né? Um dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Então, isso é uma das coisas, é uma das práticas de cura interior que eu ensino até no meu curso Desafio Imã do Dinheiro. Porque se você não honra pai e mãe dentro de você, se você não tem uma conexão forte com pai e mãe, a nível de gratidão, de honrar, independente do que eles fizeram, é honrar a vida que você recebeu, porque a vida não tem nada que pague a vida. A vida é o bem mais precioso que você tem. Então, esse honrar é você agradecer pela mãe que te deu a vida, que faz a conexão com a abundância. Se você não agradece a mãe, o dinheiro não vem. Se você não honra seu pai, se você não está bem resolvido com seu pai, você não tem força para ir para a vida, para conquistar, para manter. Você não vai, você patina. Então, são várias coisas que você precisa trabalhar em você e é tudo em você. O lado bom de você ter e manter as coisas é você trabalhar em você.
Então, quando você olha para você, você vai fazendo as curas em você, você vai se realinhando com a gratidão, reconhecendo o valor daquelas pessoas que são importantes, especialmente pai e mãe, né? E você sabe o que você quer, você ganha e você mantém. E vai limpando crença limitante. Porque muitas vezes você também perde porque as crenças que estão lá não te permitem continuar com aquele bem. Vai vendo medo. Aí eu conquistei, mas e agora? Agora é caro, agora eu não vou conseguir pagar. Aquela conversa, porque a mente inconsciente, ela é 200 milhões de vezes mais rápida do que a consciente. Ela fala muito rápido com você. Então ela começa a falar um monte de coisa negativa, que você não vai dar conta, que é muito para você. E aí você vai ficando no medo. E o medo atrai exatamente o que você teme. E aí você perde porque você começou a vibrar numa vibração diferente. Né? Isso, mas não é impossível. Você me permite só uma pergunta aqui? Tem umas pessoas, às vezes, que falam assim: nossa, aquela pessoa, ela trabalha, ela busca, ela prospera, mas ela não se esforça como eu. Tem gente que parece que ela dá todo o sangue. Porque ela acredita, ela tem essa crença de que precisa lutar. E não prospera. Não prospera. E tem gente que, com mais leveza. Trabalha-se muita dedicação, tudo isso. E as coisas parecem que vão fluindo. O que você fala disso um pouquinho? É o que tem na mente da pessoa. Porque a crença da pessoa, aquela pessoa que acredita que a vida é luta, ela cria a dificuldade, ela cria a luta. A sua vida é resultado das suas crenças. Então, se você acredita que a vida é luta, tem gente que fala, vamos para a luta, companheiro. Vamos para matar um leão por dia, gente. Isso daí são palavras, autoprofecias que vão se realizar. Matar um leão por dia? Imagina matar. Você já imaginou matar um leão por dia? Meu, é muito difícil. A luta é muito grande. Tem que estar muito atento às nossas palavras. Né? Atento às palavras, e as palavras elas saem da sua boca porque tá aqui, ó, também. Você aprendeu das vivências dos seus pais, muita coisa, 95% das coisas que estão criando a sua vida, dificuldade ou facilidade, está na sua mente inconsciente. É lá que você tem que trabalhar, é lá que o Ho'oponopono Mágico trabalha, a 33 vezes 13 e tantas outras práticas de reprogramação mental que eu compartilho no meu canal e dos meus cursos, é trabalho interior constante. E o bacana é que a sua vida não está na mão de ninguém, só está na sua. Você não depende de governo, você não depende de ninguém para a sua vida decolar. Para você ter uma sua empresa faturando alto, para você ter a sua atividade, né, fartamente remunerada, para você encontrar o amor da sua vida, para você ter paz, para você se reconciliar com aquela pessoa que é tão importante para você ter saúde, está tudo na sua mão, é você trabalhar em você. Você muda a sua mente, você muda a sua vida. É engraçado você estar falando. Uma vez um cara falou assim para mim, né? Eu tenho um filho, estou com 50 e veio a Maria, que tem 2 anos. E aí o cara falou assim: nossa, sua vida acabou agora, você vai ver. Porque você tem uma filha com essa idade, ela não vai... Sabe quando a pessoa joga tudo aquilo? E aí eu falei assim, cara, não é nada disso. Eu vou ter, é o que ele acredita, né? Eu vou continuar a fazer tudo que eu estou fazendo. Isso. Ela vai viver, ela vai vir. Então, assim, eu fui modificando tudo isso aquilo. Mesmo. Porque eu falei assim, não é possível que eu vou aceitar isso, né? Porque, às vezes, eu entendo, né, que deve ser difícil para alguém entender. Eu falei assim, nossa, cara, você com 50 anos tem uma filha, né, de 2 anos. Como você não pensa que ela não vai te ver, você pode não vê-la. Assim, cara, eu vou ver. Não, você tem que viver hoje. A vida é hoje, a vida é agora. Esse é o segredo. Eu estou te dando um exemplo, né? Que parece que você limita. Agora eu tenho 2 filhos, eu preciso economizar tudo porque eles não vão. Eu falei assim, não sei, eu não consigo viver assim. Se você entrar nessa onda, você vai criar exatamente tudo que a sua mente cheia de medos está te fazendo acreditar. Você pode mudar tudo isso. Pô, eu tenho uma filha, que bênção, que presente. Olha o que veio, que uma luz na minha vida, nesse momento da minha vida, veio trazer. Você pode se convencer de que ela veio te trazer sabedoria, abundância, riqueza. E aquilo que você sente se manifesta. Né? Juventude, novidade. Você vai curtir muito a vida. Porque, quando os meus sobrinhos eram criança, o que eu curti, tudo que eu não tinha vivido na minha infância, eu vivi com eles. Ia em parques, né, fazia passeios incríveis, ia no cinema assistir filme de super-herói. Era muito divertido. É uma experiência mágica.
né? E tinha gente que falava programa de índio, BT, coisa horrível. Programa de índio para você, para mim não é, para mim é divertido. Então a vida, você percebe que é percepção. Aquilo, o jeito de eu ver a vida se torna a minha realidade. Não, mas é o jeito que eu vejo. Eu já anotei já um monte de coisa aqui que eu preciso já começar a melhorar. Isso que eu falo, Inácio, desde o começo, desde o programa número 1, 2, sei lá, que eu falo, esse é o maior podcast do Grande ABC. Nem era. Hoje é. É isso mesmo, você criou. E às vezes você a gente criou. Assim, nossa, acho que vão achar a gente arrogante de estar falando isso, né? E a gente, esse é o maior podcast. Você sabia que o Muhammad Marcos? Ali, que foi o maior lutador da história, ele fazia isso, ele falava, eu sou maioral. Ele não era. Nem ele sabia que ele seria, mas ele se convenceu de tanto repetir. A mente acreditou de tal forma, ele repetia isso muito, muito. Quanto mais você repete, mais a sua mente se convence, então, ela acredita e aquilo acontece. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você repete, muitas vezes. Então não fale sobre o que você não quer criar. Fale sobre as coisas boas que você quer viver. Dá vida para aquilo que você quer que se materialize na sua vida. E às vezes dá uma vontade de espalhar, porque o amor e a boa notícia, né, as boas novas, dá vontade de espalhar ela para todo mundo. Sim, Então, deve assim, ser espalhada. Quando você fala tudo isso, dá uma vontade de falar assim, cara, assiste esse programa. Veja isso, né, dessa forma. E às vezes falam pra gente, né, não, você não pode contar as suas virtudes porque vai atrair inveja. Né? Não falam isso? Falam. Não fala que você conquistou, que é para não atrair inveja. Né? Eu acho que aí cada um, né, tem uma ligação com isso. Né? Olha, na verdade, eu compartilho com os meus seguidores, com os deusinhos, que você quer que dê certo, não conta para ninguém, só conta depois que já deu certo. Então eu sou assim, eu tenho um projeto, eu só conto o projeto depois que eu já realizei. Por quê? Porque você vai ouvir muita gente negativa, cheia de crença limitante. E se você não tiver muito forte, essas pessoas podem te jogar um balde de água fria, você pode desistir. Então elas podem contaminar. Para evitar, isso aconteceu comigo. Né? A primeira vez que eu comprei meu carro 0 km, meu pai estava numa dificuldade tremenda. Quando eu cheguei com o carro, sabe qual foi a primeira coisa que meu pai falou? Filhinha, para uns ganhar, outros têm que perder. Ele tinha essa crença, que como eu estava bem, ele tinha que perder para dar lugar para mim. E não existe isso. Abundância é para todos. Você só não cria abundância se a sua mente não acreditar. Né? E tem um outro momento também, que a gente está falando de não contar, né, para ninguém, não contar para ninguém. Que eu falo muito para os meus seguidores não contarem, porque às vezes eu tenho um rapaz que uma vez eu encontrei num restaurante, num treinamento que eu estava fazendo de hipnose ericksoniana. E ele dá treinamento, formação, trabalho com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E ele tem uma empresa, ele é um cara de muito sucesso. E ele disse que o que fez ele conseguir chegar nesse sucesso foi um vídeo meu que ele viu no YouTube. O YouTube mostrou para ele o vídeo, quer que dê certo, não conta para ninguém. Então ele tinha um projeto de montar a empresa, ele e a mulher. Mas ele contava para o pai, para a mãe e tal, e nunca dava certo da empresa ser montada, porque os pais tinham pavor que ele montasse. Eles acreditavam que o filho só poderia ter sucesso trabalhando numa empresa, numa multinacional. Teria garantias, que garantia meu filho vai ter, entende? Então, o pai e a mãe, não é por mal, mas pela crença deles, eles sabotavam a decolagem do filho. Quando ele assistiu esse vídeo, ele chamou a mulher dele e falou, vem ver isso aqui, a gente vai contar, zíper na boca, nós não vamos contar para ninguém. Só depois que tudo estiver dando certo, que a gente estiver decolado, a gente vai contar. E assim eles fizeram, e hoje ele é um dos maiores treinadores que tem. Ele é espetacular, é um sucesso estrondoso. E ele veio me agradecer nesse almoço, ele nem me conhecia pessoalmente. Então, isso é uma coisa que eu trago comigo, né? Porque tem pessoas que são muito fortes, convictas, que ninguém vai abalar. Mas a maioria não é assim. Por quê? Porque a mente inconsciente, a gente não tem domínio dela. E às vezes é tão engraçado, né, Bernardo? Às vezes você tem um carro, ou qualquer coisa que é legal, né?
A gente tem um projeto, olha o nosso projeto. Ah, mas eu não gostei disso. Cara, nossa, mas ficou ruim isso, né? Você já fica inseguro. Nossa, você tem... Olha, esse aqui é minha companheira, meu namorado. Nossa, mas ele é feio pra você, né? E aquilo parece que vai... São essas palavras em te diversas contamina. situações. Vão contaminando. Vai te né? contaminar. E se você não está muito blindado, Como que você pega isso, né? pega, você desiste. Isso realmente Nossa, vai eu te... tão evoluída, cara. É uma pessoa tão, né, assim... Não, eu assim, estou no nossa. processo, trabalho em mim todos os dias. Vamos ver umas fotinhas da Beth que a gente Vamos separou sim. aqui. Olha, tem coisa que a gente foi buscar lá atrás, viu, Beth? Olha. Nossa Senhora! Olha aí. Eu tinha 1 ano nessa foto. Olha. Gente do céu, que bacana! Olha o detalhe do anelzinho dela. Ai, era fofinha, né? Olha só. Fofinha, né? Olha só, 1 aninho, né? 1 ano eu tinha. Nossa. Legal aqui, ó. Esse é um podcast no pequeno aí que ela foi, Vênus. né, Inácio? Olha um No outro Vênus, podcast. com a Cris Paiva. Cris são Paiva e amores. Yasmin. Elas são umas fofas. Eu sou muito fã da A Cris Yasmin. é maravilhosa, a Yasmin também. São duas Gosto lindas. muito dela. Muito legal. Também gosto muito. Agora só a Yasmin tá com o Vênus, Isso, né? A Cris isso. agora tá fazendo um outro programa, né? Eu vi. Legal, muito legal. A gente puxou muita coisa da sua participação no Vênus, né? Ah, Pra que gente falar bacana, aqui. legal. Muito legal. Nossa, aí foi um evento que eu fiz, um evento presencial que eu fiz em 2019, um pouquinho antes da pandemia, foi incrível. Esse evento, eu não acreditava muito em mim, não. Eu fiz lá no Hotel Meliá, na Paulista, Sim. e coloquei os ingressos à venda, esgotou em 2 dias. Falei, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha pego 3 vezes o tamanho desse lugar. 2 dias, era gente, 2 dias esgotou ingressos. Legal, Foi né? mágico esse evento, foi muito incrível. Legal. Muito, maravilhoso. Boas recordações. No Ronivon foi muito legal também. Fui falar do Ho'oponopono mágico aí. Olha que legal. No programa dele, sobre o Vida Me Surpreenda também. Foi muito bacana. O Ronivon é um gentleman, né? Amor, desculpa, eu sei que você vai me matar de ver essa foto. Mas aqui era na época do BNI Aqui ainda, é no né? BNI, esse grupo de negócios que eu falei que eu participava. É aqui no BNI, onde a Elisete participava Aqui também. você era corretora ainda. Eu era corretora de imóveis. Corretora aí. não, né? Isso. Empreendedora do mercado de real estate. Mudou Vamos dizer assim? que Mercado de mudou. real estate. Nem eu sabia que tinha mudado a denominação. Também não sabia. Né? Ai, Nossa, que mas tá barato. diferente aí, hein? Bem diferente. Meu... Aqui Nessa é o quê? época, 2018? eu amava fazer progressiva no cabelo, gente. Eu gostava do cabelo bem lisinho. Aí eu acho que era em 2016 ou 2017. É. As versões, bacana. Agora eu gosto de cabelo natural, né? Mais natural, mais desconectado. Agora não, há muitos anos já. A gente vai mudando, né? Que bom. Pois Que é. bom que a gente muda, né? E foi o evento que eu fiz presencial, Espaço In, né? que eu fiz aqui também em Santo André, fiz no Espaço In. Foi mágico também. Você vê a conexão Sim, que eu tenho sim. com a ABC? Porque eu tentei em todos os lugares, tentei teatro, Bradesco, tanto é que eu não ia fazer evento em 2023. Quando eu estava desistindo já, a gente se reuniu com um grupo de amigos lá em casa. E eles falaram, Beth, vamos fazer um evento presencial esse ano? Foi tão incrível em 2019. Falei, mas eu não consegui lugar. Aí eles tinham ido num show no Espaço In. Ele falou, eu sei o lugar, Espaço In. Falei, mas será que tem para dezembro, novembro, dezembro? E aí eu consegui para o dia 3 de dezembro. Foi incrível e foi mágico. Lotado. Foi né? lotado, foi mágico esse dia. Foi incrível. Sim, a Elisete esteve lá. Maravilhoso. Foi muito legal. É isso aí. Olha que fotão, Inácio. Maravilha. Essa conexão diária com a gente que faz a diferença, viu? Que legal. Porque a maioria das pessoas se conecta com Deus 10 minutinhos por dia. E o resto do dia fica reclamando, desconecta. E a conexão é o tempo todo. É isso que o Ho'oponopono Mágico faz, as práticas que eu compartilho. Você se mantém alinhado com Deus que habita em você 24 horas. E aí você se blinda, entende? Aí você passa a ser um imã de coisas boas e invisível para tudo que tem de mal, porque a gente acaba atraindo aquilo que está na mesma vibração. Se você está vibrando numa frequência da paz, da alegria, do amor, se você está alinhado com Deus que habita em você, você só está atraindo coisas maravilhosas.
E aí você se torna aquela pessoa que está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Aparece a melhor oportunidade. Você tem aquela ideia genial que vai te render os milhões que você deseja. Podcast bomba, porque você tem uma ideia, você começa a trazer convidados incríveis e aí vai, sabe, vai propagando. É assim. As ideias vão vindo, a inspiração vem desse alinhamento. Né? Legal. Ah, o Gilmar, olha só, a minha mãe, essa é minha irmã caçula, a Cookie, que é Ana Paula, né? O nome dela é um nome tão bonito, né? Mas a gente só chama ela de Cookie, é um apelido carinhoso. É igual o apelido carinhoso do nosso amigo Loli. É o Loli? O Loli. Ah. Né? A minha família é Loli. A gente chama de Loli todos. Então, é um carinho, né? É bonito, eu gosto. Ô Beth, como você está com um Instagram novo agora, a gente foi buscar a primeira foto que está no seu Facebook. Você lembra disso? Meu Deus, nem lembro. Que foto é essa? Oh, meu Deus do céu. Dia 10 de 2016. Nossa. Primeira foto que está no seu Facebook. Você imagina qual que seja? Não faço nem ideia. Meu Deus, dá até medo de ver. Porque muitas vezes eu tinha... Você sabe, muitas vezes eu tenho vontade. Já senti vontade de tirar os meus vídeos, primeiros vídeos do YouTube. Mas eu não fiz isso, que é justamente porque eu não me aceito daquele jeito, porque a voz era difícil gravar. A voz era diferente, eu afinava a voz, eu falava que nem uma criança, sabe? Oi, gente! Olha quem tá se vendo. Nossa, ali, era bem... Olha quem tá se vendo aqui. Meu Deus do céu, olha... E era um desafio. E quando eu não me reconheço, eu sou muito diferente hoje. Mas é aquilo, não espera ficar perfeito, porque a perfeição vem com a prática. E hoje eu nem acho que está perfeito, a gente sempre melhora, um pouquinho a cada dia, né? Sim. Então, essa não daqui, tem... ó. Ah, tá bonita até. É. Aí eu tava na Colic, eu era corretora de imóveis. E eu tava no BNI também. Eu participava do BNI, desse grupo. 2016. Ah, que bacana. Não lembrava que era a minha primeira foto. Não tinha um fio de cabelo fora do lugar. Olha só. Eu tenho um amigo, que é o Fábio Peloso, ele é um fisiognomonista. Que ele trabalha... Ele fala que a expressão do nosso rosto, que é dividido em 3 partes, nosso cabelo, né? Ele fala que o cabelo, quando está mais ondulado, é que a gente está buscando mais sabedoria, intelectualidade. Faz sentido, como é engraçado hein? Isso, Faz né? sentido. Faz sentido, que faz tempo que eu não suporto mais o cabelo liso. Faz tempo. Olha aí. Interessante isso. Essas foram as fotinhas que nós separamos. Muito legal. Beth, tem uma pessoa que te pediu, ela falou assim, você poderia fazer um pedido para mim, para ela? É um conselho. Eu falei, sério? Conselho? Eu só não vou falar o nome da pessoa para não expor a pessoa. Tá. Essa pessoa falou que ela está numa negociação e que veio um empreendimento muito bom na mão dela. E ela está com medo de assumir esse empreendimento por medo de não dar conta de pagar esses empreendimentos. Aí ela falou assim, eu queria escutar ela. Será que eu estou tendo uma crença limitante ou eu estou sendo precavido de não aceitar ter esse grande empreendimento para a minha vida? Olha, aí pode ser crença limitante e pode ser um aviso, que a gente tem um GPS interno, que também dá os alertas. Mas para saber o que eu faria, né? Eu faria o Ho'oponopono mágico para esse empreendimento, coloca a intenção no empreendimento, eu faria empreendimento abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Aí eu faria 108 vezes, para que a minha mente inconsciente me diga, dê o insight e me direcione. Porque se for o melhor negócio, eu vou ser guiada naturalmente para aquilo. E eu faria a técnica 33 vezes 3 também, né? Se ela tem esse desejo, se é uma coisa que vai ser boa para ela... Então, fazer também a técnica... Para ver se o que isso, é, né? O que inspira a coisa, isso. Né? Mas é fazendo essa cura interior. Porque o Ho'oponopono mágico, ele é tão poderoso, ele é tão mágico, é tão incrível, que se for crença limitante, ele vai limpar, ele vai dissolver, ele vai remover e ela vai ser guiada para a concretização e para a prosperidade dela. Vai acontecer, o melhor vai acontecer. Então, eu sempre faço o Ho'oponopono mágico, sempre. Eu faço. Quando eu estava, vamos supor...
quando dica, conselho, encaminhamento. Por exemplo, no meu primeiro apartamento que eu comprei, que foi na Rua das Goiabeiras, aqui no bairro Jardim, as minhas crenças limitantes quase não me deixaram pagar, porque eu era corretora de imóveis, eu vivia de comissão, não tinha R$1 de salário. Eu vivia do que eu vendia. E as parcelas eram muito altas. E aí um dia, né, mas aí eu fui pagando, tive dificuldade, mas aí eu fazia o Ho'oponopono mágico, eu agradecia por já ter o dinheiro. Quando vinha o medo, eu não deixava o medo ficar. Eu pegava e percebia, esse medo são memórias do meu passado, memórias de todas as fases difíceis, da falta do dinheiro que eu vivi, da história da minha família, do meu avô que serviu na guerra, de toda a dificuldade financeira, porque a gente carrega uma história com a gente. Essa programação não vem só dos nossos pais, é avós, ancestrais, e a gente tem muito disso. Quantos dos nossos avós, bisavós participaram da guerra, passaram fome, então isso vem com a gente. Então está no inconsciente. E se você vai limpando com o Ho'oponopono mágico, você vai se libertando e naturalmente você vai sendo guiado por um caminho de prosperidade. Então eu tinha muito medo de não conseguir pagar e o medo me criou muita dificuldade. E eu tinha vergonha também, que vergonha também é outro sabotador, porque no prédio lá eu falava, só tem eu de pobre, olha que coisa que saía da minha boca, que autossabotagem. Só tem eu de pobre, porque todos eram ricos, a maioria investidores. Eu era a menos rica, né? Mas eu falava, só tem eu de pobre, ia criando dificuldade. Parei de fazer isso também. Eu posso pagar. Eu posso e vou pagar. E comecei a agradecer por já ter pago. E quando eu estava no final, para pagar as parcelas, que eu já faltava 4 parcelas para pagar, que elas dobraram de valor, e aí ficou muito difícil para mim, eu cheguei para meu pai era contador, e aí eu nunca tinha, eu mantive zíper na boca, eu não contei para minha família que eu tinha esse empreendimento, não contei. Isso eu recomendo que ela faça, que ela coloque zíper na boca, não conte para ninguém, tá? Mantenha segredo, só conta depois que ela já realizar. Isso é importante. Se ela já contou, para ela não ficar com medo, só não conta para mais ninguém a partir de agora. E vai fazendo o Ho'oponopono mágico para esse empreendimento. Nossa, mas que... Para ir limpando as memórias. Essa aí já foi uma mentoria. Né? E aí, o que acontece? Quando eu fui falar para o meu pai, que eu fui revelar para ele que eu tinha, o meu pai falou assim para mim, filhinha, essas parcelas foram para esse valor, eu tinha pagado já quase 5 anos. Eu fiquei 5 anos sem contar. Faltava 4 parcelas. O meu pai achou que era tão impossível que ele falou, filhinha, você vai ter que vender. Meu, eu tinha pago 5 anos. Eu fui lá compartilhar com meu pai, ele vai me dar uma luz, ele é contador, ele vai ter uma saída. Filhinha, não tem jeito, você vai ter que vender. Infelizmente, você vai ter que vender. Aquele dia eu fui dormir com dor de cabeça. Mas eu falei, eu não vou vender. Eu agradeci por eu ter chegado até ali. Fui fazendo o Ho'oponopono mágico, né? Para o meu apartamento quitado e abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. No dia seguinte, quando eu cheguei na imobiliária para trabalhar, uma amiga minha me deu uma solução. Ela falou, Beth, você tem um carro. Por que você não pega esse carro? Eu tinha um Gol na época. E aí ela falou, pega esse carro, porque o meu marido trabalha na Volkswagen, ele me deu essa ideia, eu fiz isso. Vai numa concessionária, ela me deu o caminho, me deu o corretor, o vendedor da concessionária. Vai lá, dá o seu carro. Pega outro 0 quilômetro com 0 de entrada. Eles vão te dar o dinheiro do seu carro, com o dinheiro do seu carro você quita as parcelas e você vai pegar, você financia o outro sem dar nada de entrada. Pois eu fui lá e eles aceitaram fazer isso. E outra coisa, eu não tinha na época comprovante de renda. Aí o Bradesco, como eu era uma cliente que eu nunca tive um cheque devolvido na vida, o Bradesco validou, né? Eu não tinha comprovante de renda, mas o Bradesco validou, endossou aquele financiamento e eu peguei um carro 0 quilômetro, peguei o dinheiro do meu carro, fui lá, quitei assim parte, porque ainda faltava, mas aí como eu saí daquele desespero, porque o desespero não deixa vender, né? O desespero atrai situações Sim. desesperadoras. No desespero que eu estava, no medo de perder, no medo, na vergonha de todo mundo saber que eu não tinha dinheiro para pagar, e eu era corretora, eu precisava manter assim, um nível assim, de manter um status perante aqueles investidores, porque eu fazia negócio com eles também. Eu não podia passar como uma pé de chinelo. Eu tinha isso dentro de mim, entende? E tudo estava me prejudicando muito. E aí, quando eu peguei o dinheiro, eu consegui ficar em paz, tranquila. Agora eu tenho fôlego
para vender. E aí eu comecei a fazer uma venda atrás da outra. Aí fiz venda, montei o apartamento, deixei ele lindo, maravilhoso, decorei, fiz. Aí foi fácil, porque eu saí do desespero. Que maravilha. Né? Olha, foi ótimo, hein, essa aí, hein? Pois é. Essa aqui, essa eu vou assistir umas 200 vezes. Ah, então tá bom. Quando eu estiver desesperado, limpa o desespero, tem que manter a paz. Você atrai coisas boas. As nossas emoções são um GPS poderoso que Deus criou assim para revelar se você está no caminho da realização de coisas boas ou você está criando perrengue. Então, tudo que é desconfortável que você sente está revelando que você está criando coisa ruim. Muda agora. É um alerta, é o sinal vermelho. Quando você está em paz, você está confiante, você está com aquela vibração gostosa, tudo já deu certo, você está feliz. Né? Não deu certo ainda, mas dentro de você já deu, está tudo certo, está tudo em paz. Você está criando, você está construindo, o tijolinho está lá e logo, logo vai materializar na sua realidade. Legal. É assim que a gente cria coisas boas. Maravilhoso, Roberto, hein? antes do Inácio fazer o quadro com a lâmpada, nós temos o nosso quadro final, que é a dúvida da humanidade. Vou pedir pro Nossa Maurício, Senhora, sério? vou Dúvida pedir pro da Maurício humanidade? posicionar na dúvida da humanidade. Ele tem que agora mexer um pouquinho Meu aí Deus. É dúvida da humanidade. Vai pra dúvida da humanidade, Mal, direto. Ai, Deus. Pule aí pra dúvida da humanidade. Tente pular aí. Olha que o Mal tá posicionando a dúvida da humanidade. Que responsa, sem dúvida da humanidade. Todos os nossos convidados resolvem uma dúvida da humanidade, que a gente vai fazer legal. um livro, eu e o Inácio, com Ai, todas que as bacana. dúvidas que nosso Muito legal. Convidados vão tirar. E para você, claro, né, já que tanto ensinamento elas nos deu, né, Inácio? Agora a gente tem uma dúvida que você precisa responder aqui para nós, Vamos Beth. lá, vamos ver se eu Ó, consigo, né? Se eu mentalizar por 3 dias, eu consigo vender um apartamento escala para Beth Russo? Tô mentalizando, hein? Opa! Vamos mentalizar. Opa. Depende do poder da sua mentalização. Olha aí, ó. Se você acreditar muito de verdade, se a sua mentalização, se você É acreditar sério? com toda a força, por que não? Olha Consegue. aí. Consegue Ó, Scala. sim. Vamos, a gente vai pro mercado. Essa é a dúvida da humanidade? A gente vai pro mercado da real estate, Inácio. Ai, meu Olha aí. Deus. Pela escala, para vender um apartamento, Aí Inácio. já dá pra pôr mais umas 4 cabines dessa, um em cada shopping. Olha né? só. Que bacana, bacana. E o Brincadeira apartamento dessa. da escala é bacana, hein? É, Muito bacana. Um muito investimento bacana. legal mesmo. É isso aí, foi brincadeira. Inácio, então, como é que funciona aí a nossa lâmpada Cara, a mágica? lâmpada, pra ela vai ser tranquilo. Mas é bacana exercitar o nosso lado lúdico. Sim. Você vai fazer um pedido, olhando para sua câmera aqui, e vai compartilhar esse pedido conosco. Não são 3 pedidos, porque Eu a vou gente fazer um não tem pedido. verba, Fazer é só para um. Qual é o pedido que você faria para o gênio da lâmpada? Um momento lúdico aqui, olhando ali para sua câmera. Tem que falar. Eu faço o pedido falando? Isso. Bom, meu desejo é um desejo de alma, um desejo de coração, um desejo de verdade, que a humanidade se reconecte com o poder que tem e que as pessoas sejam cada dia mais felizes, cada dia mais realizadas e que o mundo seja um mundo de paz e de amor. Que eu acho que o mundo está caminhando por um lugar que não está legal, mas eu acredito que 1% de Deus muda tudo. Então, meu desejo agora é que o mundo se torne um mundo de paz, de alegria e de realizações maravilhosas. Um mundo mágico, né? O mundo é aquele mundo que tem no coração de uma criança. Porque todo ser humano tem uma menininha, um menininho dentro de si. Todo ser humano tem uma criança lá dentro. Que é aquela criança que acredita. Por isso que eu acredito no ser humano. Porque dentro de todo ser humano tem uma criança que acredita, que é do bem, que é o deusinho, a deusinha. Então, todo ser humano é essencialmente bom. E se a gente consegue despertar essa luz que está lá dentro, né, tudo muda. E é 1%, é uma coisa tão mágica. 1% de Deus é tão poderoso, é tão forte, que muda 99% do mal. Então, esse é meu desejo, que o mundo se torne um mundo de paz, através dessa luz
que expanda no coração de cada ser humano que existe. Muito bom. Vida me surpreenda, Inácio! Muito lindo, né, cara? Muito bom, é isso Cara, aí. mas que programa, hein, meu amigo? Pois é, Olha. extrapolamos até o horário já, Inácio. Muito bom, cara. Sério? Normalmente a gente faz 1h30, Ah, mas tá já bom. estamos aí passando já de 1h30, né? Você pode criar a vida que sempre sonhou, Inácio. Acredite! Eu Acredita e Acredite! acredita Acredite, e Inácio! faça as práticas, porque sem ação não tem transformação. Tem que acreditar e ter ação. A todo momento. Não é acreditar sentado lá no sofá, não fazer nada. Porque você faz a prática, aí vem uma ideia, Inácio, você faz o Ho'oponopono mágico para aquele projeto que você quer desenvolver. Aí você está lá no seu sofá, você acabou de fazer, vem uma ideia genial. Aí você fica lá, não põe ideia em prática, tem que ter Não vira, ação. né? Não vira, tem que ter É isso aí. ação junto. É isso aí. Obrigado, Beth. Foi Eu muito que legal agradeço. você ter vindo aqui. Uma honra pra gente. Para mim foi também, que papo gostoso, adorei, viu? Foi. Bom. Muito legal. E trouxe luz, conhecimentos, muita sabedoria, né? E toda a sua simpatia que vai permeando isso, que aí o papo vai ficando até leve, né? Ah, A gente nem obrigada. percebeu o tempo Nem passando. percebi. Gostou, Mauricião? Muito bom. É isso aí. bem. Beth, a caneca Legal. e o quadro é um presente Ai, que que você delícia, leva gente. pra lembrar Coisa da linda. gente. Amei. Maravilhoso. Muito É isso aí. obrigada. Amei tudo. Maravilhoso. Obrigado. E o próximo programa nós estamos aqui com Naura Denadai, empresária e CEO do Lead Mulher. Ah, que bacana, Naura. Bacana, entrevistamos Muito. a Naura lá no evento do Lead, lá no Baby Beef, foi muito bacana. E agora ela vai trazer um pouco também de empreendedorismo para nós, dicas técnicas, e também tem uma história de superação e a história aí das academias que a gente vai saber aqui nesse grande episódio. É isso aí. Vai ser fantástico. A Naura é maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Tati Russo Inácio. Muito bem! Presente para o ABC Talk Podcast. Queridão, aí ó, agora só depende de você, compartilhe, acredite, né? E vamos mudar essa energia aí. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Obrigada, Beth. eu que agradeço. É isso aí, gente. Esse foi o programa 185, 185 vezes aqui. Porque quem faz e vive o grande ABC e o mundo faz o quê, Inácio? Passa por aqui dentro do Shopping ABC e hoje na direção aí, ó, nosso amigo Maurício Mantini. O único defeito dele é que ele é palmeirense, não tem mundial. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.